Ótimo. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Tudo bem, Mônica? E aí, Olá, boa tarde. Boa tarde. Depois de todo o rolê, Né? Deu certo. deu certo, graças a Deus. Meu, falar isso, o meu que deu, né, problema no meu link. Gente do céu, o povo tava lá na sala reclamando até agora e eu mandando a mesma mensagem 5 minutos. Mas tudo bem, né? Vamos lá. A Paty... Você viu que a Dai ensinou como é que tira esse bip? Eu também não sabia. o quê? Eu vou tentar tirar esse bip para você. Eu fiz na minha anterior, porque eu também não sabia Tá. fazer isso, porque tem muito, né? Vou esperar só dar 5 horas, aí a gente faz. Acho que você mesmo, Paty, pode fazer lá no gerenciar, sabe? Gerenciar da palestra. Consegue entrar, porque o meu, nossa, entrou tanta gente, foi mais de 348 pessoas. A que tá tendo agora tá 426. A galera tá vindo em peso assistir, graças a Deus. Tá bem legal. Acho que eu já vou compartilhar a tela aqui também, né? Sim. Não sei se a gente espera 5 minutinhos, Dani. Como que você estava fazendo? Ou já inicia mesmo? Sim, sim, não, pode esperar um pouquinho. Pode. Eu tô vendo aqui como é que eu faço para tirar esse bipzinho. Espera aí que eu já volto rapidinho. Tá. Bom, Eu não sei, também não achei aqui. ela falou que era em configurações. Deixa eu ver. Aí tem as questões da reunião, informações da reunião. Não, é configurações mesmo. Conseguiu verificar aí, Paty? Hã? Conseguiu achar? Não. Tem lá Ah, no, o, no.
O É que Jomireski tá falando que não tá ouvindo, mas é porque é só a ele não gente aqui entrou. que ouve. Eu que É, tô habilitando o pessoal a entrar. Aí é isso só pra mesmo. gente que fica mesmo. Por isso vocês não É. estão ouvindo. Eu consegui fazer no meu, mas acho que como eu não sou organizadora oficial, ela disse que é só em configurações e aí abre, Deixa eu ver, configurações. vai abrir a abazinha de reunião. Opções Boa de tarde. reunião, vamos ver. Isso, é aí. Aí diz que tem que colocar todos, ignorar todos. Deixa eu ver. Prontinho, voltei. Tá entrando muita gente. Na minha eu fiquei, meu Deus, um monte de gente entrando, um monte de mochojo. Entrava. E eu, meu Deus. É bem assim mesmo. É sempre bom ter um segundo aqui, um segundo voluntário para poder um olhar o chat, outro as perguntas, porque um só é meio punk, assim, o negócio. Porque está sendo cada vez mais um sucesso, né? A gente está crescendo exponencial, né? Da outra, acho que a gente atingia 100, 150, agora a gente está atingindo mais de 300 pessoas por oficina, então a gente está crescendo muito, assim. Ainda bem, né? É, né? Esse trabalho maravilhoso dos voluntários, né, Paty? Com certeza. E dos parceiros especiais. Você conseguiu aí? Não sei. Eu parei de ouvir bip. Eu parei de ouvir os bip, hein? Não, tô ouvindo os ainda bip tá. de novo. É porque quem tá no celular não ouve o bip, mas quem tá no browser ouve. É por isso que a gente tá. Eu vou ser sincera, eu não estou ouvindo, eu estou pelo aplicativo. Não, Mas é só a gente que ouve, Dana. Porque a gente o que browser, admite. É só eu e você que ouve. Porque Então, a mas gente que não. tá como Tinha gente apresentador. ouvindo. Tinha gente ouvindo da plateia. Oxe, não é pra ouvir, Por isso. não. Na minha, o pessoal tava ouvindo da plateia. Por isso que eu falei, melhor a gente fazer isso. Quando vocês estão ajustando aí, eu estou admitindo as pessoas, tudo bem? Tudo bem, Para ajudar vocês aí. obrigada. Paty, eu acho que a gente já pode começar, né? Podemos sim. Pode Sim. ir seguir daí, Mônica. Mônica, muito Opa. obrigada. Pode começar. Cara, eu que agradeço a oportunidade. Vou falar aí um pouquinho sobre teste de software. Só vou pedir que não estranhem, porque a minha câmera está aqui e o slide está aqui na segunda tela. Então, às vezes, se eu virar para cá, é porque eu estou olhando para o slide. Então, desculpa, eu vou tentar ficar virada para cá, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, quem sou eu, né? Eu sou a Mônica. Eu vou fazer minha audiodescrição, não sei se alguém precisa, mas eu vou fazer. Eu sou uma mulher branca,
eu tenho cabelo cor-de-rosa, eu uso óculos, e no momento eu tô com uma camiseta roxa, escrito Sensidia, que é a empresa que eu trabalho, e o fundo de tela tá tampado aqui, com o fundo de tela do evento, tá? Primeira coisa que vocês vão perceber, que é muito fácil perceber, eu sou carioca, né? Então, eu não vou conseguir esconder o sotaque. Eu sou bacharel em sistemas de informação e matemática. Eu sou desenvolvedora back-end na Sensidia. Então, faz todo sentido eu falar de teste de software, né? Enfim, eu sou ex-aluna do Desprograma e da Reprograma e da Digital House, que foram todas ações de ensino de desenvolvimento para mulheres, né? Eu aprendi tudo de graça nessas iniciativas, né? Eu já fui professora de programação também, e além de participante e palestrante em diversas comunidades de TI, né? Esse QR Code aí leva para o meu Linktree, onde tem todas as minhas redes sociais, tá? Então, me sigam nas redes sociais, @mocraveirodev em todas elas. Sigam também o @ da Sensidia, que é a empresa que eu trabalho. Lá a gente compartilha bastante conteúdo legal também, então vocês vão curtir bastante o conteúdo, tá? Mas a gente está aqui para falar de teste de software, né? E vocês já pararam para pensar como os testes de software são importantes? Os testes de software são tão importantes que eles já estavam até lá na Bíblia. Lá em Provérbios 18, a gente tem essa passagem, que o que começa o pleito lhe parece justo, até que vem o outro e ele examina. Ou seja, lá quando Moisés baixou da cloud lá no Monte Sinai as tábuas da lei, né? Parecia justo. Aí vem o outro lá, ó, e examina. Aí, ou seja, o desenvolvedor está achando que está tudo certo. Quando vai, e quando o QA pega, o que acontece? Acha um monte de problema, né? E é por isso que os testes eles são tão importantes, que os testes eles são uma etapa do processo de desenvolvimento que visa realmente validar se a aplicação está funcionando corretamente, se ela atende todos os requisitos especificados. Então, por isso que essa é uma etapa de extrema importância. E por que a gente tem que testar, né? Eu gosto muito de uma citação que é do Myers, né? Que ele fala que o processo de teste é uma série de processos e procedimentos para exercitar um programa a fim de revelar falhas. E é exatamente isso que visa o teste de software. Ele tem que mostrar falhas, ou seja, os sistemas eles possuem sim falhas. E o objetivo principal do teste é esse, né? E aí, a gente corrigindo essas falhas, né, a gente vai mostrar que o sistema funciona, a gente vai mostrar que todos os requisitos funcionais foram atendidos com sucesso e, por fim, a gente vai poder atestar aí junto também aos requisitos não funcionais, que são a usabilidade, o desempenho, a performance, capacidade, segurança, enfim, né? A gente consegue mostrar por um todo que o sistema está ok, ele não tem bug, né? Enfim, quando eu estava estudando para fazer essa palestra, estudando, né, nos meus estudos normais, eu vi uma frase falando que a pessoa que vai realizar os testes de software, ela tem que ter um pensamento destrutivo. E eu gostei muito dessa frase, porque esse pensamento é justamente, você tem que já pensar no sistema e pensar como você pode quebrar ele, quais são as possibilidades de erro que você pode ter, né? E para que a gente seja um bom na área de teste, né, a gente tem que pensar que a gente tem que seguir e ter na cabeça sempre esses 7 princípios do teste software, né? Esses 7 princípios, eles existem bastante tempo, tá? Eles estão lá nos sílabos do CTFL, que é a certificação mais básica e inicial de testes, né? Eles dão um guia para a gente de como a gente efetuar bons testes, né? E como a gente ser bom nessa área. O primeiro princípio aí, ele mostra que o teste, né? O teste ele mostra a presença de defeitos, mas não a ausência deles. Ou seja, se os testes eles não mostram falhas, não quer dizer que não tenha, né? Então, se ele pensar nisso, que tipo, não é porque não apareceu que não tem. Né? O segundo princípio aí, ele fala que se não dá para testar todas as possibilidades de entrada e saída, então o teste exaustivo é impossível. Por quê? Em sistema pequeno, a gente até consegue, né, testar tudo. Testar tudo que vai entrar, tudo que vai sair, tudo.
Só que num sistema muito grande fica muito difícil. Então, assim, não pense que você tem que realmente cobrir tudo, né? Então, realmente, se você pensar, nem sempre a gente consegue. Então, não fica com isso na cabeça. O terceiro princípio aí é que os testes iniciais economizam tempo e dinheiro. Ou seja, se a gente envolver a fase de teste desde lá do início do nosso processo de desenvolvimento, ou seja, tudo que a gente tiver mexendo ali naquele processo, se te pensar que já tem que ter alguém ali de teste já pensando em como esse sistema vai funcionar, então mais cedo a gente vai pegar um defeito, o que é melhor, né, para corrigi-lo, e não vai deixar aquilo lá chegar lá na produção. O princípio número 4 é o agrupamento de defeitos. Ou seja, se a gente encontra um defeito, né, no nosso sistema, possivelmente, né, é a grande possibilidade de a gente encontrar outros defeitos ali perto. Então, isso é conhecido também como o princípio do Pareto, que é mais ou menos 80% dos seus defeitos eles estão em torno de 20% das suas linhas de código. Então, assim, se você encontrou algum defeitinho lá, pulsa, porque você vai achar mais. O número 5 é o paradoxo do pesticida. Eu particularmente gosto desse nome, né? Porque esse nome ele remete literalmente ao controle de pragas que a gente tem aí nas plantações. Por quê? Se a gente for colocar lá um pesticida naquela plantação para eliminar aquela praga, se a gente usar o mesmo pesticida durante um tempo, aquele pesticida para de funcionar, porque as pragas se tornam resistentes. A mesma coisa acontece com os testes. Então, depois de um tempo sempre executando aquele mesmo conjunto de testes repetidamente, a gente não vai encontrar mais defeito, né? A gente tem que pensar sempre que a gente tem que dar manutenção, a gente tem que criar novos casos de teste, tá? Então, assim, sempre pense nisso. Ou seja, os testes eles não vão funcionar sempre, tá? O número 6 é o teste depende do contexto, né? Ou seja, nenhum conjunto de testes é bala de prata, tá? Por que ele funciona no contexto? Se eu fizer um sistema e eu fizer aquele conjunto de testes e estiver funcionando muito bem naquele sistema, não quer dizer que se eu for fazer um outro sistema, num outro contexto, aquele conjunto de testes vai funcionar. Porque se eu tiver, por exemplo, um teste para um sistema de vendas, ele não vai funcionar num sistema de cartão de crédito. Ele não vai funcionar num sistema de cadastro. Então, assim, tem que pensar que cada teste ele tem a sua caixinha, cada sistema ele tem a sua caixinha e cada sistema tem que ter o seu conjunto de testes, tá? Número 7, que é a ilusão da ausência de defeitos. Não é porque não tem defeito, né, que o seu sistema está bom. Provavelmente, se você não achou defeito, é porque o seu teste não está bom o suficiente. Então, você tem que voltar lá nos seus casos de teste, ver o que está faltando cobertura direitinho e atacar aquele ponto, porque provavelmente lá tem um defeito. Beleza? Então, a gente, sabendo desses princípios, né, a gente pode passar para o próximo assunto, que é a pirâmide de testes. Ou seja, a pirâmide de testes, ela foi criada lá em 2009, né? Ela se popularizou em 2012 com o Martin Fowler, tá? E o que ela fala, né? Ela acompanha aí o modelo em V de desenvolvimento, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Ou seja, para cada parte desse processo aí de desenvolvimento, a gente vai ter uns testes, como eu falei, vou explicar. E quanto mais alto a gente tiver nessa nossa pirâmide de teste, né? Mais frágil, mais lentos são os testes, os processos de teste eles são mais morosos, né? E quanto mais baixo, ou seja, é mais simples, é mais rápido de fazer esses testes. Então, a quantidade maior de testes que a gente tem que ter sempre tem que estar nessas camadas de baixo, né? Então, a partir daí a gente vai subindo, né, nessa pirâmide de testes até a gente chegar aos testes que a gente tem que são chamados de edge cases, né? Que são aqueles testes que são mais raros de acontecer, né? Então, a gente pensa que na nossa parte de código, né, lá no nosso código-fonte, é realmente onde tem que ter a maior parte de teste. Os testes de integrações estão ali pelo meio, né? A partir daí,
a gente começa a pensar no que a gente pode automatizar, e o que não for automatizável, a gente vai, e sim, fazer um teste manual e um teste exploratório. Porém, infelizmente, esse cenário não é um cenário muito corriqueiro. O cenário que a gente costuma encontrar aí no mercado é justamente essa outra imagem que eu tenho aí, que é o meu cone de sorvete, que é o famoso antipadrão, que é conhecido como Ice Cream Cone. Ou seja, no geral, a gente tem a tendência em automatizar tudo. E isso nem sempre é bom. Então, a gente acaba tendo muito teste automatizado, e por conta disso, a gente tem que acabar tendo muito teste manual, porque a gente acaba falhando, né, nos nossos casos de teste. E lá, nossa parte de código está bem frágil, não tem nada testado. Quando chega lá em cima, a gente tem muitos problemas, né? Então, pensem e reflitam se onde vocês estão aí, ou então no processo que vocês têm aí de desenvolvimento, qual o padrão que vocês estão usando? A pirâmide ou o cone? Isso é uma boa coisa a se pensar, né? E, como eu falei, né, para cada parte do nosso processo de desenvolvimento de software, né, a gente tem um teste específico. Ou seja, o modelo em V é exatamente isso. É o modelo do processo de software, né, esse ciclo de vida, né, que o nosso sistema tem. Ou seja, ele geralmente segue aí a cascata, o waterfall, né? Mas ele prevê níveis, tipos assim de teste para cada fase desse desenvolvimento, né? Então, a gente utiliza para ter noção realmente que a gente tem que realmente testar sempre. Ou seja, quanto antes a gente começar a testar, né? A gente antes vai ter algum tipo de resultado e ter uma melhor qualidade no nosso sistema, né? E para que a gente tenha qualidade no nosso sistema, a gente tem que pensar em bons casos de teste. Eu já até citei um pouquinho disso. A gente precisa realmente testar tudo? Sistemas pequenos, como eu falei, dá. Mas sistemas grandes fica bem complexo, né? Como eu já falei. E a gente tem que pensar que a gente tem que escrever bons casos de teste, né? Que bons casos de teste vão utilizar técnicas adequadas, né? E essas técnicas vão fazer com que a gente cubra a maior parte do nosso sistema, né? Com o menor esforço possível, né? No geral, quando a gente vai escrever esses casos de teste, a gente tem que se preocupar com essas três partezinhas aí. A entrada, né? O que a gente vai inserir de dados, o que vai acontecer ali no meio daquele processo, né? E qual é a saída que a gente espera, o que a gente espera de devolução assim do nosso sistema, né? Então, para isso a gente tem que pensar sempre qual é a técnica mais adequada que a gente tem que usar para escrever bons casos de teste. E agora a gente vai ver um pouquinho dessas técnicas. Vamos ver como é que são essas técnicas, como é que elas funcionam, né? Essas técnicas, a primeira que eu vou falar é o TDD, que no geral, para nós desenvolvedores, é o teste depois de deploy, mas isso está muito errado. É o Test Driven Development, né? Ele visa em a gente escrever testes, né, que falham para depois fazer com que eles funcionem. Como é que funciona? Esse é o conceito chamado conceito de red-green. Ou seja, primeiro a gente vai escrever nosso caso de teste. Obviamente, quando a gente for rodar esses testes, vai ficar tudo vermelho, porque a gente não tem nenhum código ali embaixo, né? Então, a partir daí, a gente vai escrever o menor código possível para atender aqueles testes. Atendeu? Tá tudo certo? Então, a gente começa a refatorar. Quando a gente começa a refatorar, provavelmente vai dar algum vermelho. E a gente volta para tentar deixar eles verdes. E aí, a gente fica nesse ciclo, né? Que é o famoso conceito do red-green. A próxima técnica de teste aí que a gente tem é o BDD, que é o Behavior Driven Development. Ou seja, ela foi originada a partir do DDD, como se fosse uma evolução dele, né? Mas agora ela se baseia no comportamento do seu sistema. Ela vai trazer aí profissionais de diversas áreas, por exemplo, aí o tester, o QA, os devs, os analistas, o PO, o SM, pessoal de negócio, vai trazer todo mundo e botar na mesa. Essa técnica, ela também é conhecida como Triamigos, né? O Triamigos, ele anda ali de mão dada com o BDD por conta disso.
que você vai reunir todos esses profissionais, né, para discutir as funções, ou seja, descrever o seu software realmente antes de você começar a desenvolver ele, né? Então, o BDD, ele visa a gente escrever as histórias, né, nesse formato do as I want so, né, que é o como eu quero para, ou seja, eu como um funcionário, eu como cliente, por exemplo, eu quero fazer uma compra para receber o pagamento, por exemplo. Né? Deu um exemplo muito ruim, mas é só para vocês entenderem. E, a partir daí, né, quando a gente tem essa história escrita nesse formato, a gente vai começar a escrever os cenários de teste nesse formato que é o given, when e o then, ou seja, o dado, quando, então. Ou seja, dado um cliente, quando eu faço uma compra, então eu quero ver a minha nota fiscal, por exemplo, né? Então, o BDD, ele se prende muito nisso. E isso ajuda bastante quando a gente vai desenvolver. Né? Usando a minha visão como desenvolvedora, me ajuda demais quando eu tenho os casos de teste escrito assim. Então, me ajuda na hora que eu vou desenvolver, porque eu já sei o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que transformar o meu código para poder atender isso. Né? A próxima técnica de teste aí são os testes de caixa preta e os testes de caixa branca. Né? O teste de caixa branca, ele realmente testa a parte estrutural do seu código. Né? Ele vai ali destrinchar o seu código-fonte, né? E testar cada pedacinho dele. Já o teste de caixa preta, ele não quer saber de código. Ele é totalmente agnóstico a código, ele não vai manipular o seu código, tá? Ele já quer que seu sistema esteja compilado, né? Só para a gente fazer teste na funcionalidade. A gente não vai olhar para nada de código. A gente vai se basear realmente no comportamento do seu sistema, né? Para poder fazer os casos de teste. A próxima técnica aí é a técnica de aceitação. Né? Então, no final, quando seu sistema estiver desenvolvido, você vai ver se realmente seus requisitos funcionais eles foram atendidos. O teste de regressão, né? Que ele é usado para verificar se realmente não quebrou nada, ou seja, quando a gente desenvolveu a nova funcionalidade, a gente vai rodar todo o nosso conjunto de testes para ver se realmente nada quebrou. E aí sim, fazer os testes para a nova funcionalidade. Então, tem que garantir realmente que os testes anteriores não quebrem. O próximo aí é o teste baseado em experiência. O que ele vai fazer? Literalmente, ele vai aprender sobre o seu sistema, ele vai desenhar o que vai ser testado e, a partir daí, vai executar os testes. Ou seja, eu vou explorar ali, usar os testes exploratórios, o error guessing. Ou seja, eu vou ver, lembra lá aquela parte do pensamento destrutivo? Eu vou usar esse pensamento destrutivo para aprender sobre o meu sistema, ou seja, o que eu quero quebrar ali. Vou começar a escrever os casos de teste e começar a tentar rodar eles para quebrar o meu sistema. O próximo aí são os testes alfa, beta e o canary. O teste alfa são aqueles testes feitos por pessoas internas da empresa. Ou seja, depois que eu termino de codificar o sistema, eu peço para alguém de dentro da empresa testar para mim. É tendencioso porque as pessoas que estão dentro da empresa sabem, geralmente, a regra de negócio, o que esperar, né? Então, ele é um teste, assim, um pouco tendencioso, mas é um teste ok. Já o teste beta, geralmente é um teste mais controlado, tá? A gente geralmente pede para um cliente que é amigo, aqueles famosos friendly clients, né? A gente pede para um cliente que é mais amigo, mais próximo, assim, da gente, para a gente testar, para testar o nosso sistema. Geralmente é um ambiente bem controlado, a gente faz um ambiente apartado para que ele faça os testes e nos retorne com feedback. Mas o cliente, ele sabe que ele está testando, ele sabe que ele está usando uma coisa nova. Já no teste Canary, não. O sistema ele é jogado em produção. Vai para uma parte do público, outro continua com o sistema antigo e a gente só fica esperando aí os feedbacks. Ou seja, a pessoa não sabe que os clientes não sabem que eles estão testando, né, em si. E, definido nossas técnicas de teste, a gente pode ir para os nossos tipos de teste de software. Né? O primeiro que eu vou falar aí é o teste unitário. O que são os testes unitários? Eles são utilizados para testar aquelas pequenas partes do nosso software.
seja, nossos métodos, nossa função, nossas classes, enfim. E ele não pode, independente da integração que ele tem com outras funcionalidades. Geralmente, nossa classe, ela chama outras classes, chama outros métodos, enfim. A gente não vai fazer essa integração. A gente vai testar realmente aquele pedacinho daquele código. Geralmente, a gente precisa dessa integração. Então, para isso, a gente utiliza um recurso chamado mock ou stub, né? Que são literalmente coisas que a gente usa para fingir, né? Que são esses elementos que o nosso sistema depende, né? Para fazer o papel deles. Ou seja, esses mocks, eles vão literalmente dar o retorno que a gente quer. Então, se a gente quer testar se aquela função ela vai falhar, então a gente faz com que o nosso mock mande uma informação falha para gerar a falha. Ou vice-versa. Se a gente quiser que seja com sucesso, a gente manda que o nosso mock ele mande uma informação que tenha sucesso. Então, assim, literalmente é aquele pedacinho, aquela função específica, nada de fora. Inclusive, eu adicionei na minha palestra, porque ontem a Letícia Coelho, que é ela conhecida como Engenheira Coelho aí nas redes sociais, ela fez esse tweet aí que eu achei muito interessante. Ela falou assim, se você não está mocando os seus métodos internos, o seu teste ele não é um teste unitário, ele é um teste de integração. Que é exatamente como eu disse, ou seja, você tem que sempre pegar coisas de fora. Coisas de fora e vai mocar. Você vai testar aquela unidadezinha. Porque senão ele é um teste de integração. E o que é o teste de integração? Né? O teste de integração ele é já usado para testar essa conexão entre os seus componentes do sistema. Né? Nesse caso, né, os mocks, os stubs, eles são utilizados só para integração externa. Por exemplo, se o seu sistema ele conecta numa API externa, essa API ela ainda vai ser mocada num teste de integração, porque a gente quer testar realmente as funcionalidades do nosso sistema, as features do nosso sistema. Então, integrações externas, até mesmo o pessoal costuma até mocar, às vezes, bancos de dados para integração, para teste de integração. Mas foque em que o teste de integração é a funcionalidade ali do seu sistema sem nada externo. Se a gente já quiser testar realmente o sistema realmente inteiro, o sistema subiu, está lá, e inclusive suas integrações externas, a gente já passa para o teste end-to-end, que é esse E2E aí que eu coloquei. Então, ele sim vai testar o seu sistema de cabo a rabo, se está integrando com coisa externa, tudo, ele vai fazer tudo, né? E, por último, aí de brinde, eu coloquei o teste de mutação. O teste de mutação me fez descobrir que eu sou uma péssima desenvolvedora. Porque o que o teste de mutação faz? Ele vai pegar o nosso código e, literalmente, ele vai mudar todos os operadores matemáticos, lógico, retorno, constante, para forçar os seus testes unitários lá que você escreveu a quebrar, né? Então, o ideal é você escrever um bom código e um bom caso de teste para que, se tiver qualquer alteração, ele não quebre. Se tiver alteração, o que a gente espera é que ele quebre. Então, caso os seus testes não quebrem, é um sinal que o seu teste ou o seu código está mal escrito. Então, é melhor a gente revisar o nosso código para ver se realmente os testes eles estão com sucesso. Beleza? Se nosso código está bem escrito, nosso teste está com sucesso, testando realmente o que a gente precisa, né? E esses testes de mutação, eles geram um gráfico dizendo a quantidade de mutantes, né, que são essas mutações que a gente tem no código, que são falhados, dividido pela quantidade de código que a gente mudou, né, e ele vai dar uma efetividade aí no seu código. Então, é muito legal esse gráfico que os testes de mutação, eles trazem, né? Só que esses testes de mutação, eles podem ser um tiro no pé se você não tiver realmente uma rotina de testes unitários muito bem estruturada, tá? E a partir daí, a gente também tem os testes automatizados, né? Vale a pena utilizar? A gente tem que pensar, porque a tendência, eu já até falei isso, a tendência é a gente realmente automatizar tudo. A gente quer automatizar tudo porque é lindo, porque funciona, mas nem sempre é o ideal. A gente tem que verificar realmente se essas funções, quais são as funções, quais são as funcionalidades do nosso sistema que oferecem mais risco, as que são mais usadas, e como tender a começar a automatizar por elas, tá? Em casos específicos, realmente vale a pena a gente fazer os testes manuais, como eu falei lá, lembra da pirâmide de teste? Então, um teste muito específico, o ideal é a gente colocar
esses testes manuais, né? Esses testes automatizados, né, eles dependem muito da entrada manual de scripts, a gente fazer os scripts manuais para poder automatizar aquilo. Isso pode ser um gargalo, porque esses scripts, enrolei, desculpa, podem não ser de fácil manutenção, eles podem depender muito da intervenção humana, são imprevisíveis, porque às vezes a gente pode pensar num caso de teste que mirabolante aí, então, às vezes esse caso de teste ele não pode estar alinhado, esse script ele pode não estar alinhado realmente com o projeto, né? Então, a gente tem que ter um escopo aí muito bem definido para teste automatizado, né? E, assim, a gente tem vários tipos de testes automatizados, né? E um deles é os testes com inteligência artificial, né? Então, um desses tipos é isso. Mas antes, a gente tem que falar o que é a inteligência artificial, né? Eu gosto muito dessa frase aí do Luguer Jorge, que ele fala que o inteligência artificial é o ramo da ciência da computação que se ocupa do comportamento inteligente. Ou seja, a inteligência artificial ela vai buscar criar sistemas que realmente são capazes de realizar tarefas que normalmente, né, exigiria aí uma inteligência humana, né, para serem concluídos, enfim, né? Os programas eles têm que aprender a tomar decisões que são baseadas em dados, né, sem realmente a intervenção direta humana. Então, assim, eles precisam desses dados. Por exemplo, quando todo mundo teve aquela febre, né, de fazer foto com inteligência artificial, a gente precisava colocar lá no sistema, mandar várias fotos nossas de frente, de lado, com careta, fazendo, sorrindo. Enfim, a gente precisava colocar bastante dados ali para que a inteligência artificial aprendesse a partir daí para tomar as decisões e fazer as fotos como a gente queria. Ah, eu quero foto minha parecendo o Goku na praia. Então, ele ia aprender com aquelas fotos, as percepções do nosso rosto, enfim, e fazer as fotos da forma que a gente quer, né? E qual é o uso aí da inteligência artificial na TI atualmente? Principalmente processamento da linguagem natural. E geralmente, quando a gente vai conversar com essas IAs, a gente coloca da forma que a gente escreve, né? Usando escrita normal para se comunicar e ter o retorno desejado, né? Tem também IAs aí de reconhecimento de voz, imagem, por exemplo, desbloqueio do celular com o rosto, as assistentes que usam voz para ativar, né? Na parte da robótica, a gente tem, por exemplo, o robozinho respirador, né? Os robôs inteligentes. Na parte de análise de dados, literalmente verificar aquela massa de dados e aprender com essa experiência do usuário, né? Assistentes pessoais, né? Já falei um pouco delas, mas a Alexa, Google, a Siri, a Cortana, enfim, essas assistentes pessoais, elas também têm aí bastante inteligência artificial por trás delas e elas ajudam aí a automatizar tarefas mais rotineiras da gente, né? E a gente tem muitos setores que são impactados pela inteligência artificial. Por exemplo, a saúde. A gente tem aí algumas inteligências artificiais que ajudam muito nos diagnósticos. Com base em vários diagnósticos, ela consegue identificar se por exemplo, aquela tomografia que foi inserida lá, realmente é uma tomografia que está mostrando um tumor, alguma coisa assim. Na parte de finanças, prever tendências, identificar padrões de mercado, enfim, olhar o mercado financeiro e até mesmo você pode programar elas para tomar algumas ações por vocês, né? Na parte de agricultura, apesar que na agricultura já é utilizada há muito tempo, mas ela faz a parte de melhorar a produtividade, melhorar a eficiência, né, daquela plantação, da eficiência agrícola mesmo do que você está plantando, enfim, né, na parte de educação, para adaptar o material de ensino, para que ele seja mais eficaz, mais relevante para o aluno, você pode pedir que a inteligência artificial te ajude nisso, né? Na parte de transportes, vai melhorar a segurança, eficiência dos seus transportes, por exemplo, carros autônomos. Tem carro até que identifica que, por exemplo, quando você está dirigindo, você está tipo, piscando, tal. E se você começar a piscar assim, se você estiver cansado, enfim, ele diminui a velocidade, começa a dar alerta, enfim, carros que dirigem sozinho,
transporte tem bastante coisa aí. Monitoramento ambiental, né? Tem drones que conseguem identificar, por exemplo, a capacidade da qualidade do ar, da água, fazer previsões de tempo mais assertivas. Então, a gente tem essas diversas coisas. Na parte de prevenção de fraude, né? Realmente identificar padrão de fraude de cartão de crédito, de transações financeiras, geralmente os bancos têm muito isso, até outros setores, identificando realmente os seus padrões, né? E existem até robôs que conseguem bloquear essas ações. Por exemplo, às vezes você faz um Pix ou uma transação de cartão que você não está acostumado. Você vê que às vezes você é bloqueado. São esse tipo de robôs e inteligência artificial que estão aí por trás, né? E, voltando aos testes de software, né? A gente tem como que essas IAs elas auxiliam a gente aí nos testes de software, né? Primeira coisa é na automação de teste. Realmente aqueles testes repetitivos, rotineiros, né? A gente automatiza com inteligência artificial para liberar os nossos testes aí para se concentrar em testes mais críticos. Como eu falei, aqueles testes que vocês vão necessitar de mais detalhes, né? Uns testes de mais alto nível, né? Essas automações de teste também geram, essas IAs, elas geram também scripts automatizados, né, para os seus testes. Então, facilita aí bastante esse trabalho dessas coisas mais manuais, né? E, geralmente, a gente já tem uma suíte de testes, né? A gente já tem um conjunto de testes já pronto. Então, a gente consegue pedir para nossas inteligências artificiais otimizar os nossos testes. Então, a gente pode reduzir a quantidade de testes, melhorar, né, esse conjunto de testes. Geração de oráculos de teste. O que são oráculos de teste? São os dados que a gente vai imputar nesses testes para poder realizá-los, né? Então, a gente pode pedir para a IA gerar isso. A priorização e a ordenação de testes. Ou seja, ele vai ver, tipo, de repente eu estou um teste testando uma coisa que lá embaixo eu já testei de novo. Então, ele consegue ordenar e ver qual que é a prioridade da gente testar primeiro. Enfim, né? E, dito isso, ele consegue ajudar em vários tipos de teste, né? Com várias técnicas de teste. Por exemplo, nos testes de regressão, falei um pouco deles mais cedo, mas a gente pode pedir para a IA identificar essas mudanças no código e sugerir um teste de regressão mais relevante. Nos testes de segurança, pode identificar vulnerabilidades de segurança, sugerindo até, enfim, solução para corrigir, né? Por exemplo, quando a gente tem na parte lá de ataque, né, tem o Red Team e o Blue Team, né? Um time de ataque, outro time de defesa. Eles geralmente aprendem entre si, né? Ou seja, o Blue Team aprende com o ataque do Red Team, e o Red Team aprende com a defesa do Blue Team, e vice-versa. Ou seja, eles aprendem entre si. Então, as IAs podem ajudar aí nesse meio tempo, sugerindo vulnerabilidades ou ataques que não foram previstos aí pela parte humana, de repente. Os testes de usabilidade. Os chatbots, eles podem simular a interação de usuários. Então, aí eles podem fornecer feedback se a experiência do seu usuário está sendo legal, nos cenários que eles estão simulando, né? Ver onde está com mais dificuldade, ver onde que a experiência está boa, e pode trazer insights, até mesmo porque é um novo produto, quem sabe, né? E vale reforçar que a experiência do usuário não é um fator humano, né? A IA, se você pensar que a IA tem essas ações, você tem que programar ela para isso. Mas pense sempre que a experiência nesse ponto é um fator humano, tá? Assim como os testes de performance. A gente pode programar nossa IA para ficar testando se o nosso sistema realmente está com uma boa escalabilidade, enfim, né? Predição de defeitos. A gente pode pedir para a IA fazer uma busca nas nossas funções, nas nossas features lá, para ver se pode encontrar algum defeito que a gente não preveu, né? Localização de falhas, a mesma coisa. Acabou que eu acabei me repetindo aí, né? Ver realmente qual parte do código que está essas falhas, classificar essas falhas para a gente, que isso é importante. E a parte mais legal é que ela pode criar cenário de teste para você. Você pode entrar lá, por exemplo, no ChatGPT, no Bard, enfim, e pedir para elas criarem cenário de teste. E eu fiz isso. Então, eu entrei no ChatGPT e pedi para ele criar cenário de teste para mim. E eu trouxe aí as prints para vocês do que eu fiz. Eu pedi primeiro para ela fazer um script em Cucumber,
né, que Cucumber ele é um framework, né, que ele transforma a linguagem, aquela linguagem do dado, quando, então, né, do BDD, né, na linguagem Gherkin, né, que é esse dado, quando, então, e a gente vai transformar isso em passos de teste, né, nesses steps que eles falam, que vai falar aí, né. E o RSpec, ele é um framework de automação em Ruby. E eu não codo em Ruby. Então, eu já codei um pouquinho em Ruby, só que no MStack. Só que eu pedi para ele fazer uma coisa que não é o meu comum, para ver como é que ele ia se comportar. E se você for ver aí, ele criou toda a estrutura e os scripts em segundos. Se eu fosse fazer isso, eu demoraria muito tempo. Qual que ele fala ali, ó? Eu boto ali, ó. Cria um step de Cucumber com RSpec com o seguinte cenário. Dado que eu esteja na tela de login, quando eu preencher o usuário e senha, então deve me direcionar para um dashboard. Aí o ChatGPT me respondeu aqui, ó. Claro, está em um exemplo de step em Cucumber com RSpec para o cenário descrito. Aí ele falou, olha, primeiro, cria um arquivo chamado login.feature na pasta features do seu projeto Cucumber. Aí ele bota aí o que eu tenho que colocar nesse arquivo. Ó. Em seguida, ele fala para criar um arquivo chamado loginsteps.rb, né, que é de Ruby, né, na pasta steps do seu projeto Cucumber e adiciona o seguinte código e me dá o código. E, por fim, ele pede para adicionar uma especificação, né, para esse cenário no arquivo loginspec.rb, né, na pasta spec do seu projeto Cucumber. Aí ele fala, ó, agora você pode executar os testes com o comando bundle spec, exec rspec e verificar se o cenário passa ou não. Se tudo estiver configurado corretamente, o teste deve passar e você deve ser capaz de ver a mensagem um example, 0 failures no terminal. Ou seja, ele me deu tudo ali em segundos. Quanto tempo eu demoraria para pesquisar para fazer isso, uma vez que eu não é minha linguagem padrão, assim, minha stack em Ruby, né? Outro cenário aí que eu pedi para ele comprar, para ele comprar, ó, para ele fazer, foi o fluxo de pedido na Casas Bahia. Olha, eu botei ali, ó. Crie cenário de teste baseado no fluxo de pedido do site da Casa Bahia. Aí botei o casabahia.com.br. É uma coisa bem genérica, né? Mas olha só que interessante. Ele bota ali, ó. 1. Verificação de registro de usuário. Acessar a página de registro de usuário, preencher o formulário de usuário com informações válidas e clicar em enviar. Verificar se o usuário foi registrado com sucesso e se é direcionado para a página inicial do site. O que eu acho legal é que eu poderia pedir para ele me retornar isso naquela linguagem Gherkin lá, né? Com os cenários, né? O dado, quando, então. Eu podia ter pedido isso, mas eu pedi só para ele escrever normal, né? E eu acho legal que ele, olha aqui nesse cenário 4, ele fala, né, para você escolher a opção de entrega como retirada em loja e entrega agendada. Ou seja, isso é uma coisa muito específica da Casa Bahia, né? Então, realmente o site ele identifica até isso, o site, o ChatGPT. Então, é bem interessante isso. E, tipo, ele escreveu em segundos esses 8 cenários aí de teste, que provavelmente vai levar, no mínimo, muitos minutos, né? Ou horas escrevendo isso. Né? Então, é uma ferramenta que ela ajuda bastante na nossa produtividade, né? O próximo cenário que eu pedi para ele criar, eu já comecei a pedir uma coisa um pouco mais elaborada. Vamos botar assim. Eu tenho uma entrada de requisito, eu botei um requisito e pedi para ele usar uma técnica de partição de equivalência para gerar a combinação de teste. Eu comecei falando assim, ó. Me diga quais são as entradas no seguinte requisito. Transferência de valores podem ocorrer apenas para os favorecidos previamente cadastrados e o valor dessa transferência deve estar entre 3 e 5 mil reais. Aí, a hora que ele me respondeu, opa, deu um spoiler aí, foi mal. As entradas de requisitos são favorecidos previamente cadastrados, que essa é uma condição que eu coloquei ali em cima, né? Isso significa que a pessoa ou empresa que receberá a transferência deve estar cadastrada previamente no sistema, e a lista de destinatários, ou na lista de destinatários permitidos. E o número 2 é o valor da transferência, que deve estar entre 3 e 5 mil reais. Isso significa que o valor mínimo permitido pela transferência é de 3 mil reais e o máximo de 5 mil reais. Em qualquer valor fora dessa faixa não será permitido pela regra. Aí, ou seja, eu defini muito bem aí. Só que eu pedi, né,
para ele me especificar um pouco mais. Eu falei assim, ó, ok, agora use a partição de equivalência para identificar quais combinações de teste eu deveria usar para testar esse requisito, né? Então, ele primeiro fala o que é a técnica de partição de equivalência, né? Que ela é uma estratégia de software para que visa reduzir o número de casos de teste necessários. Enfim, dá essa breve explicação. E depois ele começa aí a fazer os nossos cenários. Então, ele fala que dos favorecidos previamente cadastrados, né? O que é uma partição válida, uma partição inválida, e o valor da transferência, o que é válido, o que é inválido para o valor da transferência. E aí ele bota ali, ó, com base nessas partições de equivalência, podemos identificar as seguintes combinações de teste. Então, ele me dá ali 6 combinações de teste. E ele até aí, nesse momento, eu pedi para ele usar a partição de equivalência, mas ele usou até também uma outra técnica, que é conhecida como permutação, que ela ajuda a identificar aí as combinações necessárias para caso de teste. Ou seja, ele vai falar as combinações necessárias, né, que é clientes favorecidos previamente cadastrados e o valor da transferência, né, e se o valor está dentro da faixa ou não. Então, nisso ele vai me dar esse número apropriado aí de testes, né. Então, o problema é que, assim, nem sempre, né? Ele supôs aí que eu vou sempre estar com números, né? Ou seja, por exemplo, no valor da transferência. E nem sempre ele vai identificar todos os cenários. Eu posso, por exemplo, botar um valor nulo. Eu posso botar um texto. Eu posso botar um booleano. Então, assim, ele não prevê tudo. Então, sempre o ideal a gente tá de olho, né? No que o ChatGPT responde, que nem sempre é 100% correto, né? E eu continuei. Aí eu falei, ó, gostaria de acessar, de ter essa lista de combinações com valores reais para que eu possa testar, para que eu possa utilizar nos meus casos de teste. Porque até então ele tinha me dado cenários hipotéticos, mas eu quero valor real. Então ele coloca ali, ó, favorecido previamente cadastrado, mais valor dentro da faixa permitida. Lembra aqueles 6 aqui, ó, cenários que eu tenho? Ele vai me retornar esses 6, mas com valores, ó, favorecido cadastrado é o João da Silva, o valor é R$4.000. E assim vai. E no final ele até dá um lembrete aí, ó. Lembre-se de que esses são apenas exemplos. Você pode adaptar os valores de acordo com as suas necessidades de teste, né? Foi o que eu falei, nem sempre pode prever tudo. Então, você tem que estar de olho para você pensar no que você... em outros cenários também, às vezes, né? E, além disso, certifique-se de testar outras combinações de valores dentro e fora da faixa permitida, também como outros favorecidos, cadastrados e não cadastrados. Ou seja, ele dá esse alerta aí. Então, é legal, né? Porque ele fala as coisas. Só que eu fui além do ChatGPT. Eu pedi para ele me dar combinações de valores reais para que esses testes automatizados de API em hash, com base em Python, para testar o endpoint post /validar transferência, que receberá um objeto em JSON contendo o atributo favorecido, que para dizer se é cadastrado ou não é cadastrado, e um atributo valor. Você já deu uma especificação um pouco maior aí para ele, né? Então, ele começa a me responder, ó. Claro, aqui está um exemplo de como você pode criar testes automatizados de API hash em Python para testar o endpoint post. E eu botei Python aí também de propósito, porque é uma linguagem também que eu não domino muito, e ele me deu umas coisas bem direitinhas, ó. Ele começou a me dar ali, ó, os importes que eu preciso fazer e tal. Ele me deu essa primeira função aí, que é o setup, né? O que é esse setup? É uma estrutura, ele vai dizer a cada teste automatizado que eu for rodar, né? Ele vai fazer essa configuração inicial, né? Literalmente, nesse setup vai estar todas essas configurações iniciais para cada teste que a gente vai rodar, né? E ele começa a me dar aí todos os casos de teste que tem lá na frente, né? Então, ele começa a me dar os casos de teste aí, né? Terminou de colocar o código, e depois ele falou assim, ó, esse exemplo assume que a API hash está rodando localmente na porta 5000. Lembra lá, ó, lá no nosso setup ele está aqui, ó, localhost 5000. E o método setup, ele é executado antes de cada teste e configura o URL do endpoint a ser testado. Então, ele começa a dar detalhes aí. Então, assim, quanto mais detalhes você colocar
na sua requisição, você vai ver que mais fundo você consegue fazer esses cenários. Então, isso ajuda muito a gente no processo de desenvolvimento, né? E a gente pode tirar realmente benefícios reais dessas inteligências artificiais. Ou seja, como eu falei, lembra lá que eu falei? Identificar se a resposta é válida. Então, a gente tem que realmente identificar, né? Ser capaz de reconhecer se essas respostas estão certas, se a gente vai julgar aí se elas fazem realmente sentido, se elas são verdadeiras, né? Se ela realmente cabe no contexto do seu projeto. Então, isso aí tudo você tem que identificar. Lembra lá que eu dei o exemplo que poderia ter uma entrada ali diferente do que ele está esperando ali, porque ele supôs que eu só vou entrar com o número, né? Então, a partir daí, a gente tem essa capacidade de compreensão, a gente tem que ser capaz de identificar quais as estratégias, né? Se tem boas ou mais práticas, né? A partir daí, como eu falei, a gente otimiza o esforço, a gente vai identificar prós e contras aí, ter um pensamento crítico, isso é muito importante, como eu falei, a gente vai ter que julgar aí realmente se o que está vindo ali é certo, e estruturar as perguntas, como eu mostrei, né? Cada vez que eu fui elaborando mais, ela me foi dando mais informações, né? Só que a gente também tem desafios, a gente não tem só a parte boa aí do benefícios, né, de teste de software, né, de IA em teste de software, né? A gente tem que pensar que a gente realmente tem que ter um grande volume de dados para treinar essas inteligências artificiais, para que elas tenham a resposta correta que a gente quer, né? A gente tem que tratar esses dados para evitar inconsistência, né? Então, se a gente imputar dado errado para treinar ela, provavelmente a gente não vai ter um teste aí tão bom, por exemplo. Algumas ferramentas aí de IA, elas são muito pesadas, a gente precisa de uma infraestrutura boa, principalmente manutenção dessa IA, né? Como eu falei, está sempre pensando, treinando ela para que esses testes eles sejam mais assertivos. Pensar na escalabilidade do processamento, por exemplo, se você for processar esses testes lá na cloud, e ter profissionais capacitados, né? Para que a gente precisa realmente manter, não é só construir, a gente precisa realmente manter isso tudo aí, né? Mas isso tudo, a inteligência artificial ela vai substituir os QAs e testes? Não. A inteligência artificial vai acabar com a carreira dos QAs e testers? Também não. Sabe por quê? Porque a inteligência artificial ela depende muito de dados. Quando eu terminei aquela conversa lá com o ChatGPT, eu botei, muito obrigado, ChatGPT. Mas eu fiquei com uma outra dúvida. Me responda de maneira direta e objetiva se você é capaz de substituir um testador de software humano. Olha a resposta dele, como interessante. Como modelo de linguagem, eu sou capaz de gerar testes automatizados e realizar algumas tarefas de teste, mas eu não posso substituir completamente um testador humano. Aí o que ele fala aí, né? Que o testador humano eles são capazes de entender melhor o contexto do negócio, ter um raciocínio crítico mais refinado e avaliar as necessidades do usuário final. Ou seja, você tem que entender realmente qual é o seu papel, né? Se você entender com clareza o seu papel, você vai poder ter a clareza das respostas, vai poder julgar se essas respostas fornecidas pela IA, elas estão corretas, se podem conter gargalos, né? E nisso tudo, né, com a evolução dessas inteligências artificiais, né, para teste de software, a gente vai conseguir mudar substancialmente a forma como a gente trabalha, né? Então, vai melhorar aí o nosso trabalho, né? Porque as IAs, elas têm limitações, sim, em relação aos testes. Ela faz tudo com base no conhecimento que foi dado a ela, né? Ou seja, ela não tem capacidade de entendimento, né? O QA, ele pode pensar, a partir desse caso, observar o sistema, ter intuição, se o campo pode ter algum problema, usar a criatividade, por exemplo, se o campo não estiver visível, pensar em outras formas de acessar esse campo, né? Julgar se esses cenários fazem sentido ou não, né? A IA, ela não tem empatia. Ou seja, a gente consegue se comunicar com outras pessoas e entender o que está acontecendo, né? A IA não consegue. Limitação de compreensão, né? A IA, ela usa dados públicos. A gente, às vezes, não pode
inserir dados privados do nosso projeto, da nossa empresa, que muitas vezes estão protegidos por NDA. Então, como a gente não sabe o que vai ser feito com essas informações quando a gente joga nessas IAs, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento, que a IA ela só tem acesso a dados públicos, né? Ela não consegue compreender essas regras, entender realmente o conceito, o contexto, né? Então, ela pode dar uma resposta mais vaga, né? Ela não consegue tomar decisões, ela tem que ser programada para isso, né? Ela não tem essa consciência, ela não tem essa vivência, né? Os dados que, por exemplo, uma reunião que você fez, que o cara te deu um contexto de negócio ali, a IA ela não estava lá. Se o dado ele não for digital, ela não vai ter esse conhecimento, né? Ela não vai saber o que foi falado. Então, se você não tem registro, se você não tem um registro desse histórico, né, na sua IA, se esses dados não forem inseridos dela, ela não tem como saber. E muitas vezes essas informações que são passadas assim, elas são informações críticas, né? E pode até pôr em risco a sua organização, teve caso aí de IA expor dados de usuários, então tem que tomar muito cuidado com o que você coloca, né? Além do que, justamente por essa vivência de você tratar com pessoas, já ter trabalhado em outros projetos, em outras coisas, com outros testes, essa IA, você tem vivência, então você pode ter experiências que a IA não tem. Então, realmente, torna aí pessoas, essa vivência, né, essas tomadas de decisões, como eu falei nesse primeiro quadradinho aqui, né, realmente vai tornar o nosso QA insubstituível. E, opa, deu um spoiler aí. E é isso, assim, realmente você não vai perder, aí ela só tem a te ajudar, mas você tem que ter ciência do que você tá colocando, do que você está recebendo como resposta. Então, você tem que ter essa experiência mesmo. E, dito isso, vocês estão preparados para fazer testes mais efetivos, usar realmente as IAs ao seu favor? Eu tenho certeza que depois da palestra, sim. Mais uma vez, eu coloco aí o meu QR Code com todas as minhas redes sociais. Me sigam aí nas redes sociais. Se tiraram alguma foto, alguma coisa aí durante a palestra, me marque. Eu vou repostar tudo. Sigam o @ da Sensidia também, né? E, mais uma vez, eu agradeço aí a Ânima por esse espaço, né? E pela parceria de sempre aí com a Sensidia, né? Mas eu ouvi brinde. Tem brinde? Tem brinde, Bárbara? Tem brinde, Bárbara? Bárbara? Opa, se tem, é que eu Opa! tava bloqueada aqui. Já tô compartilhando, vê se aparece para vocês aí, por favor. Opa, deixa eu parar aqui a minha, que eu acho que vai. Parei de compartilhar minha tela, vê se vai a sua aí. Eu ainda não tô vendo a sua. Alguém tá vendo? Eu acho que eu tô compartilhando e tá caindo, não tá ficando. Ele Eu abre e escutei um fecha. barulhinho. Pri, você consegue me admitir? Eu vou ter que sair rapidinho e voltar, porque eles não estão conseguindo compartilhar de novo igual aquela hora. Entra Vai aí de estar com o novo. mesmo nome, já vem. Ah, tá bom, pode sair que eu admito você. Mas dando um briefing aí, fiquem que vai ter brinde. A gente vai fazer um joguinho com vocês. Brinde! A gente vai fazer um joguinho com vocês para saber se vocês estavam realmente prestando atenção na minha palestra. Então, assim, a gente vai fazer umas perguntinhas referentes à minha palestra. São 6 perguntinhas. Essas perguntinhas, elas têm a ver com tudo que eu falei. Todas as respostas, elas estavam na minha apresentação, né? E a gente vai usar o Kahoot. Vocês já usaram o Kahoot? Responde aí se sim ou não. Então, a gente vai usar o Kahoot para fazer essa brincadeirinha com vocês. Quem ficar em primeiro vai ganhar brinde. Olha aí, ó. A Bárbara voltou. Eu admiti ela como apresentador. Toma.
Vê se você consegue agora. Bárbara, por favor. Agora acho que foi, hein? Então, vem. Opa, agora foi, Agora hein? foi, agora foi. Então, gente, é só apontar aí o celular com o QR Code ou entrar no kahoot.it e colocar esse PIN aí. Coloca o nome de vocês certinho, porque depois a gente precisa identificar vocês para mandar o prêmio. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, o que vocês acham? Manda o link? Aí, tô vendo bastante gente, hein? Espera aí que eu vou escrever o link aqui. Vamos lá, pessoal, tá entrando. Tem 50 pessoas, 60, a gente tá numa sala de 240 aí. Ó, esse aqui, kahoot.it, e o código é esse aqui, ó. Mandei aí no chat. Vamos lá, ó, 70 pessoas. Opa, pode sim, ó. Deixa eu mandar o link da palestra aí, que aí vocês conseguem. Ó, esse é o link dos slides. Vamos lá, ó, 79 pessoas. Vou começar, então? Eu vou esperar dar 90, hein? Vocês estão muito demorados. Para quem está online prestando atenção, 90 é os que prestou. É, mas pensa pelo lado bom, ó. Quem conseguir. Eu só digo uma coisa, eu tô com inveja, porque os brindes desses brindes eu não tenho. Tô com inveja de quem vai ganhar. Kitzinho vai ser mandado em casa, tá, gente? A Paty vai entrar em contato com vocês, ou vocês entrem em contato com ela para ela pegar o endereço. Chegamos no 90, hein? Vou contar até 5 aqui. 1, 2, 3, 4. Iniciando. Bora lá e boa sorte. Primeira pergunta, pensa aí, gente. 20 segundos para cada resposta, hein? Quem responder mais rápido também tá valendo. E aí, qual o principal objetivo para se testar um sistema? Ó, já foi 60 e... Aí a maioria acertou, ó. Então vamos prestar atenção, então, hein? Ó, parabéns! Vamos para o próximo. A Letícia Neves está aí em primeiro lugar por enquanto, hein? Letícia tá voando, hein? Próxima pergunta. Quantos princípios de teste de software a gente tem? Vamos ver se alguém lembra. Uma boa parte confundiu, hein? Ó! A maioria respondeu 5. São 7, né, Mônica? São 7. Vamos, quem tá na frente aí, vamos ver. Ó o Xande tá encostando, ó, subiu. A Letícia sumiu daqui. É, ó. O Xande tá voando agora, hein? Vamos pro próximo. Vou soltar, hein? O que é um mocking stub? Galera que tá falando que tá travando aí, gente, é a internet de cada um, viu? Não é controle meu.
Cada um que tá acesso aí na sua internet que vai tá funcionando o joguinho. Aí, ó. 32 responderam corretamente. Alguns ficaram com dificuldade aí entre ferramenta para teste de mutação e aí para geração de testes, Moni. Vamos ver quem subiu aí no ranking. Vamos ver, vamos ver. Xande. Mas o Gabriel sim aí tá alcançando, hein? Bora, Samuca! Salariança é meu amigo. Só vamos. Próximo. E aí? O que não é um desafio para o uso de IA em teste de software? Olha o tempo, gente. Vai, perde Olha o tempo! Bora! Corre! Corre! Colocou necessidade de grande volume de dados para evitar inconsistências, mas era não depender de profissionais. É um desafio que não é um desafio. Essa era a pegadinha, o que não é um desafio. Vamos ver como ficou aqui. Olha o Henrique subindo. Ei, Henrique! Oi, Letícia apareceu de novo. Laís, essa era a pegadinha. Você só tinha que prestar atenção no não. Olha o próximo. Bora, Samuca, dá tempo. O que não é um benefício das IAs em teste de software? Três, 2. 25 responderam IAs fazem todo o nosso trabalho sem precisar de nenhum dado. E 34 ter pensamento crítico. É não, gente. De novo, outra pegadinha aqui, hein? O que não é um benefício. É o não! Vamos ver como ficou o ranking aí. Olha o Xande de novo. O Xande tá subindo. Letícia deu uma caída, Henrique tá ali. Eu só quero saber se o Xande ganhar, ele vai cantar o pagode pra gente? Gente, última, hein? Última pergunta, dá tempo de virar, hein? Dá tempo, dá tempo. Vamos lá, hein? 3, Vamos torcer, 2, 1. Só torcer para a internet do Xande cair. Qual é uma limitação das IAs em relação a um tester? Será que essa era a pegadinha também? O que vocês acham? 22 erraram. 21 também ficou em dúvida. Foi bem equilibrado. É uma limitação. O que é uma limitação? Ela não tem empatia. Então, se ela é capaz de ter empatia, não é uma limitação. Então, vamos ver aí o vencedor agora, hein? Vamos ver quem ganhou. Vamos ver. Perdemos, família. Foi em terceiro. O Vinícius nem tinha aparecido, hein? Olha o Xande. Alguém derrubou a internet do Xande. Aí quem foi o vencedor? Ou vencedora? Lucas Braz. O Lucas certeza que foi lá puxar o fio do Xande. Certeza. Parabéns, Lucas, arrasou. Participaram, prestaram atenção aí para concorrer ao prêmio. Paty, você consegue entrar em contato com o Lucas Braz aí depois para pegar os dados dele. A gente vai mandar o kit na sua casa, tá? Conseguimos sim, a Lucas Almeida Braz. Beleza. Isso. Gente, só tenho a agradecer a vocês. Vou falar que o Samuca falou que o restante errei tudo. Samuca, você já assistiu essa parte, só não assistiu uma parte da palestra, o resto você assistiu. Você é vergonha de profissão, viu? Muito obrigada aí a Ânima por esse espaço. Foi muito divertido. A de IA você não viu, Samuca, por isso. Essa de IA é nova. Então, assim, obrigada aí pelo espaço. Obrigada mesmo, assim, foi muito, muito legal, curti muito. Acho que o pessoal curtiu também. Eu não vi se teve pergunta. Você chegaram a ver se teve alguma pergunta? Teve uma pergunta. Teve sim, eu anotei aqui, Mônica, mas não sei se ela está aí. A Franciele Queiroz Pereira
perguntou se o code review seria o teste de caixa branca. Cara, pode até ser, porque você realmente vai testar tudo, mas o teste caixa branca é mais quando você faz, por exemplo, os testes unitários lá. Mas o code review também é um tipo de teste caixa branca, porque você vai testar o código realmente da pessoa, para ver se está tudo Boa. certinho. E aí o Yuri Bessa perguntou, os triamigos seriam os user stories? Os amigos é a técnica que vai reunir todas aquelas pessoas, tipo, o tester, o dev, o pessoal de negócio, o PO, ele vai reunir todas aquelas pessoas de várias especialidades para fazer as user stories. Então, assim, é um pouquinho assim, né? As pessoas que vão fazer. Boa, valeu demais. Foram essas perguntinhas. Que bom que vai ficar gravado e aí a gente disponibiliza. Beleza. Obrigada aí a todo mundo. Prazer e um beijo. Ai, valeu demais, Mônica, arrasou. Palestra top demais. Valeu, viu, gente? Valeu, A gente gente. agradece. Tchau, A gente obrigada. agradece. Amanhã tem mais, viu? Todo mundo aqui de novo amanhã à tarde com mais palestras, oficinas para vocês de assuntos muito interessantes, como foi hoje da Sensidia, dos testes. Então, quem quer entrar na área de tecnologia, já vai olhando, porque tem muitas áreas, gente, não é só codar, não. Tem várias coisas que a gente pode fazer dentro da área de tecnologia que não precisa codar, tá? Tem várias áreas. Então, vocês vão descobrir um pouquinho de tudo entre hoje e amanhã. E obrigada pela participação de vocês, foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Mônica, valeu. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigada, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.